Ô, gente, eu acho que para falar do Jorge Amado, eu tenho que falar um pouco de nós. Eu moro nessa região há 63 anos. Nos anos 50, meu pai comprou uma fazendinha em Mauá. Mauá pertencia a Santo André, que tudo era mato. E era tão mato que meu pai criava uns porcos e a onça de vez em quando vinha e levava um. Tudo aquilo era mato, o mato era dela. Então, parece que nós fomos o quinto morador a morar em Mauá. E depois a cidade foi crescendo, emancipou-se, se tornou cidade, que pertencia a Santo André. Depois veio a ditadura, 64, nós éramos molecões. E era um período terrível que não se podia falar nada. Uma reunião dessa ia todo mundo preso. A polícia sabia lá fora que estava cheio de puxa-sacos e dedos duros, etc. E uma reunião dessa ia todo mundo preso. Esse Zé Dirceu Canário que está por aí. Vai ser preso, vocês me perdoam que às vezes eu não posso falar mal de política. E sobre às vezes bocadura. E ele foi preso uma vez. Eu fiz isso para dizer que nesse período, como não tinha muita coisa para a gente falar, nós tínhamos um bar em Mauá, e nós éramos uma molecada e fazíamos poesia na época. Nós nos reuníamos naquele bar aos sábados e domingos para lermos e falar poesia. E dessa época criaram um Grêmio em Mauá e nós íamos ler o Jorge Amado. Começamos a ler o Jorge Amado ali, até que eu esqueci de trazer a revista. Mas tem o artigo, esse artigo foi publicado num livro que tem aqui nosso. E começamos a discutir Jorge Amado, criaram em Santo André um núcleo Jubiabá, e alguns de nós fomos conhecer o Jorge Amado, que morava em São Paulo na época, onde o Hildebrando Pafundi, o Castelo Hansen, eu não cheguei. Foram ver. E na época eu escrevi uma crônica sobre ele e mandei um trabalho para ele. E ele mandou esse livro para mim. É o primeiro contato meu com Jorge Amado. A Nação Grapiúna. E essa Nação Grapiúna é um livro que ele, quando foi recebido na Academia Brasileira de Letras, o cara que é agraciado com a patente, tem de ler um discurso. E ele leu isto. E mandou um livro autografado para Aristides Teodoro. Caramba. Jorge Amado, Salvador, 1966. E aqui, na época, isso vinha pelo correio, e é feito um pacote, e aquilo que vinha com o endereço da pessoa. Aqui. Mauá ainda era Mauázinha, ridículo. Minha rua era Rua 261. Era o número da rua. Eu escrevo desde essa época, e eu escrevi um conto e mandei para ele. Mandei o conto para ele, e ele mandou uma carta, que a carta está mais ou menos aqui. Para Aristides Teodoro, agradecendo o envio dos seus textos, seus contos, desejando-lhe sucesso. E aqui eu não leio bem. PS. Li os contos, você tem jeito, precisa trabalhar, parece que é com dedicação, não sei o que é. Salvador, 1971. Então vou colocar assim, mais tarde esse filme por aí. Esse aqui é outro. Fotografado por ele também. Qual é o título? Bahia de Todos os Santos. Bahia de Todos os Santos. Os Velhos Marinheiros. Esses Velhos Marinheiros, o Sartre falando, são dois livros, Os Velhos Marinheiros e A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E o Sartre disse assim, França, os maiores... Que nós, você está falando? Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. Dormiu durante 30 dias na casa do Jorge Amado quando ele esteve no Brasil. Não acredito. No duro. O Jorge o Sartre era um apaixonado pelo Brasil. E ele veio para o Brasil passear e ficou 30 dias na casa do Jorge Amado, em Salvador. Dormia no arrede e gostava de feijoada. E quando o Garrincha, no fim da vida, foi morar na Europa com a Elza Soares, eles montaram um restaurante em Paris. E o Sartre disse que toda quarta-feira ia comer feijoada e beber cachaça no restaurante da Elza Soares.
e uma nega rancha. Que massa! Sade era apaixonado pelo Brasil. Inclusive, Simone escreveu um livro sobre a região tabagista na Bahia, no norte da Bahia. É norte. Pirangi, aquela região ali. E ela fala muito do charuto, aquele charuto suetica, que é tido como um dos maiores charutos do mundo, melhor do que o cubano, tem que diga. E ela faz um livro dedicado a isso. Isso tem uma edição que ele deu a alguém, uma edição em castelhano, e ele doou, isso não é para mim, esse eu comprei num sebo. E ele dedica aqui, ele fala em castelhano, e eu não sei se é Barcelona ou é Salvador. Vocês que leem aí, por favor. É Barcelona ou é Salvador? Acho que não é. Nem um nem outro. O cara era analfabeto. De fato era quase. O Jorge era ruim, eram os livros dele, gente. Foi um grande escritor brasileiro. Desculpa, você pode continuar? Fique à vontade. Pode continuar? Não, pode. O Jorge Amado não era bom em gramática. Tem um livro dele que chama-se Seara Vermelha. Eu li todo o Jorge Amado, li e reli. Tem um livro dele que chama-se Seara Vermelha. E no Seara Vermelha, ele escreve res, de baixo. Res com Z, no mesmo livro. E lá dentro ele escreve res, grafado, certamente. Res com S acentuado na época. Esse aqui, Dona Flor e seus dois maridos. Esse Dona Flor e seus dois maridos é uma edição em castelhano. E ele dedica isso para mim. Para Aristide Teodoro, agradecendo as suas boas palavras. Eram as crônicas que eu fazia sobre ele. E ele agradecia toda a crônica. Era um sujeito boníssimo. Era um sujeito da bondade extrema. Bordalhão, falava palavrão para ele não era comum, como para outra palavra. Esse aqui é um caso à parte. Aqui é o Capitães da Areia, não me deu nenhum autografado, mas depois vamos falar sobre isso. Gabriela Cravo e Canela. É um livro estupendo para Aristide Teodoro. Não quer dizer amigos. Eu não quero dizer que era amigo. Mas o Jorge Amado era incapaz de falar mal de qualquer pessoa. Diz que os amigos dele, o Caribé, o Mário Cravo, ele tinha muitos amigos na Bahia. E disse que eu mandava um livro para ele, o iniciante mandava um livro para ele. E o Caí pegava o livro era uma porcaria. O iniciante estava fazendo um livro. E ele lia o livro e ele falava pelos narizes. E dizia, mas é porque você não leu o Aristides? O Aristides é um verdadeiro Donce, a obra é fantástica. E os outros amigos diziam, esse livro não vale nada, Jorge, por que você vai ler esse livro? E ele não sabia, só tinha boca para elogiar as pessoas. Era um sujeito que não sabia falar mal de ninguém. Este aqui, Dona Flor e seus dois maridos, é o mesmo livro de lá, só que aqui em português. E ele tinha os melhores capistas do Brasil, que nós, como escritores, temos dificuldade de arrumar capistas, quase não tem pessoa que saiba fazer boas capas. Ele dedicou esse livro a uma pessoa, não foi para o Aristide Teodoro. Mas tem uma vantagem. O Floriano Teixeira, que era que ilustrava as obras do Jorge Amado, ilustrou ilustrou aqui um vadinho. Vocês viram o filme? Não viram? Quem faz o vadinho é o Zé Vilke. E o Zé Vilke, o personagem, sai pelado nas ruas da Bahia. E o vadinho fez o papel nu nas ruas da Bahia. Então está autografado aqui pelo o capista. É uma das melhores cenas, né? O capista do Jorge Amado. Não, pra cá. Seara Vermelha. É esse que eu falei a vocês que tem o erro de português. Ele escreve res com Z e res com S. É uma família de retirantes, sai do sertão da Bahia, e tomam um gaiola. Um gaiola é aqueles trem, aqueles ônibus escuros.
aqueles Embarcação. embarcações, pequenas embarcações, chamavam-se Costeira Baiana, e que vinha cortando São Francisco. E ele escreve isso, retirantes para Aristides Teodoro. Mar Morto, talvez um dos livros mais bonitos de Jorge Amado. Eu li sobre o mar. Belíssimo, belíssimo. Eu tenho uma personagem que chama-se Maria Chapadão. Muito bonito. Para Aristides Teodoro novamente. Isso aqui, gente, ele fazia todo ano. Ele editava um livro e aqueles cartões de visitas que a gente manda, de cartão de Natal, ele fazia um cartão de Natal com a capa do livro. E ele me mandava, todo ano ele me mandava uma capa de um livro com um cartão de Natal. E fizeram um museu em Mauá, criaram um museu em Mauá, e eu tinha várias cartas dele com os cartões. E pediram, disse, dá isso para o museu. E eu doei o material para o museu. Roubaram todo o material. Nossa. Roubaram e depois disseram, disse, está na casa de um amigo meu e dele. Está na casa do diretor do museu. Está na casa lá? Tá. Então eu vou pegar lá. Se não pega, não tem nome, porque eu não sustento. E se você vai dizer, você vai acusar, você não tem prova, e ele mete o processo ali. Está na casa do cara, não pode dizer nada. Não devia nem ter doado, né? Não. Mas esse país é o país do PT, né? Você me pergunta, eu não sei o que estou falando. Esse aqui, gente, o Jorge Amado correu daqui nos anos 37, Getúlio, na ditadura do Getúlio. Ele morou na União Soviética, ele foi preso várias vezes. E aqui em São Paulo tinha um delegado de polícia, chamava-se Cobra. Então Cobra prendeu ele uma vez, disse que ele morava num apartamento na Avenida São João, clandestino. Mas o Cobra descobriu ele. Descobriu a pior que... Vocês não lembram que teve um tirano aqui dessa ditadura moderna de 64, um tal de Fleury, que depois a própria polícia matou o cara. E o Cobra era semelhante, esse é o pior. Então diz que o Cobra pegou ele uma vez e prendeu o Jorge Amado. Prendeu o Jorge e queria que o Jorge dissesse onde estava o Graciliano Ramos, que é aquele autor do Vida Seca. Você deve ter lido Vida Seca. Onde está o Graciliano? Não sei. Sabe, vocês são escritores? Sim, mas eu não sei onde está o Graciliano. Você não sabe? Não. Pegou ele e levou ele para o DOPS. Nós estivemos na cadeia lá, reformularam, e a cadeia tem uma almíscar terrível, uma coisa... Vocês já foram na cadeia lá? A gente pode visitar, é todo aquele complexo lá, né, que é na Praça Júlio Prestes. Tem o local que eles fazem a OSESP, onde toca a orquestra, e o meio todinho é justamente o DOPS. Então eles usaram para exposições as outras partes, e aquela parte deixaram intacta, inclusive com toda a história da ditadura. Se vê lá, tudo. Então o Jorge teve preso nessa época lá. Vocês devem ver. E o que conta, só que isso aí, vocês não encontram escrito. O que há é folclore, nessa parte aí não há escrito. O que há é folclore. Que diz que ele procura... E onde está o Graciliano? Não sei. Mas você é escritor, o Graciliano também é escritor, mas eu não sei do Graciliano. O Graciliano mora no Nordeste, eu moro aqui. Então, só que é folclore, eu não tenho nada, não posso provar isso aí escrito. Você não sabe? Não. Então eles pegaram, deram ali um cacete terrível, amarraram, e diz o que conta é isso, que amarraram e enfiaram pequenas frepas de bambu Embaixo das unhas. debaixo da unha e quebravam aquilo. Para provar onde estava o outro. Agora esse eu provo, vou botar agora eu provo. Ele conta, aí o Jorge Amado que conta, que eram tão burros os caras, os milicos que entrevistavam, que procuraram, diz que tinha uma lista com os perigosos, vários nomes, Felipe, Beltrano, João, Vituru, riscado em vermelho, perigoso, Raul Pompeia, perigoso. Vituru viveu no século XVIII, XIX. Vitor? Vituru, Ai, perigoso, perigoso. Ah. Ele não sabia o que era, os caras eram burros mesmo. Aham. Eram policiais. Perigoso. Raul Pompeia viveu no século passado, no século atrasado, no século XVIII, XIX, no Rio de Janeiro. Perigoso. Então você vê o nível da nossa polícia. Esse ele fez sobre a União Soviética e depois ele proibiu esse livro, porque ele morou lá. E o livro, o Jorge Amado foi comunista. O livro é um puxa-saquismo à União Soviética. Puxa-saquismo mesmo.
Ele só viu o lado bom dos comunistas. Os comunistas não valiam nada. Depois mataram um na Hungria, um amigo dele na Hungria. E mataram o outro, e eles escondiam aquilo. Ele escreveu o livro e depois se arrependeu daquilo que ele havia dito da União Soviética, o mundo da paz. Não era mundo da paz coisíssima nenhuma. Ele repudiou o livro. Esse livro não é reeditado hoje. Este aqui é do mesmo período, aqui não é autografado. Esse é do mesmo período. Esse Cavaleiro da Esperança é o Prestes. Esse Prestes foi um canalha. Um canalha de primeira grandeza. Meu pai o conheceu. E ele fez uma virada por esse país todo, porque ele queria derrubar o governo para implantar um governo comunista no Brasil. Meu pai conheceu o Prestes e conta um caso terrível do Prestes. Era a Coluna Prestes, né? Sim, Coluna Prestes. Meu pai morava no sertão da Bahia e conta que meu avô tinha 2 cavalos. Ele tomava os cavalos, os bois, as mulheres dos caras, quando eles viravam por esses sertões. E procurou, você tem 2 cavalos. Disse que meu avô havia escondido os cavalos no mato. Disse, não, meu avô negou. Disse, não tem os cavalos. O Prestes. Tem, eu sei que você tem um cavalo preto, um cavalo vermelho e um cavalo branco. Onde são os cavalos? Meu avô negou novamente. E ele disse que ele viu com a taca, que ele era gaúcho, uma taca montada num cavalo com aquela taca no braço. E ele deu uma sarrafada na cabeça do meu avô, que cortou o velho caiu. Ele fez levantar e amarrou com uma corda que vocês não sabem o que é isso, é coisa de sertão. Tem uma corda nos sertões que é trançada de cabo de cavalo, de clina de cavalo. Aquilo costa imensa, ele amarrou no pescoço do velho e puxou a distância imensa. O velho morreu, soltou e morreu. O velho morreu por isso. Então esse homem é tido pelo Cavaleiro da Esperança, tido como um verdadeiro santo. E tem um escritor baiano que conta quando ele esteve lá, ele escreveu um livro, eu escrevo e queria escrever sobre isso, não podia escrever porque não tinha provas. Todo mundo só fala do cara, é o Cavaleiro da Esperança, é o grande homem, etc., salvador da pátria, etc. Até que o Valfrido de Moraes escreveu um livro chamado A Coluna Prestes. E conta tintim por tintim o que é que Prestes fez na Bahia. Agora eu escrevi um conto contando o lado negativo do Prestes. Eu fui comunista e detesto essa gente, são uma cambada de embrulhões, de safados e nada mais. É tanto que esse livro eu trouxe apenas para mostrar isso. E tem aqui um xerox de uma carta do Prestes. Pro Jorge Amado. Não é pro Jorge Amado. Isso, eu comprei isso num sebo. E o cara tinha a carta, mas ele pedia uma pequena fortuna na carta. Pediu uma pequena fortuna, e como eu comprava livros lá, ele foi e me concedeu um xerox da carta. O original não sei para que ele vendeu, quase que o mínimo ele comprou o original. Então eu tenho o privilégio de ter um xerox da carta. O Jubiabá, aquilo que eu falei que nós criamos, no início eu falei que nós criamos um grupo de literatura sobre Jorge Amado. Na época, é isso aqui, olha, é uma cópia, é um dos amigos nossos, chama-se Castelo Hansen. Esse Castelo Hansen eles prenderam no período dessa nova ditadura de 64, mataram o irmão dele, morava em Mauá, o cara para engenharia, e eles mataram o cara. E esse Castelo Hansen eles pegaram e prenderam no DOPS, ficou mais de 1 ano preso, com a lama que dava no meio das canelas. Quando soltaram o cara estava diabético, é cego hoje e com a perna a menos. E o livro tem uma dedicatória do Jorge Amado para mim. E uma foto do Jorge Amado também aqui. E aqui é o envelope que ele mandava para a gente, novamente aqui, autografado. Para Aristides Teodoro. Isso é os que eu pude trazer, gente. Os que eu pude trazer são esses aqui. E aqui vem o Capitão de Areia, que vocês falaram, não tenho nenhum autografado. O livro é este, mais um. Mais um. E mais um. Não trouxe o Farda Fardão? Não, porque eu não tenho um Farda Fardão. Eu tenho toda a obra dele, mas não tenho autografado.
São as primeiras edições, seu X? Não. O Jorge Amado é dito desde 1920 e as primeiras edições são raríssimas hoje. Eu tenho essas edições medianas, dos anos 70, 60 para cá, 58 para cá. Eu não tenho as primeiras edições, eu só contei um livro dele que eu não conheço, chama-se Lenita. Eu não conheço, eu tenho quase tudo sobre Jorge Amado. Tem coisa que eu digo só eu tenho. É onde ele publicava um artigo num jornal da Bahia, e aqueles artigos, uma notinha assim, todo dia publicava aquilo. E depois o editor do jornal que ele se tornou famoso, pegou aquilo e editou em livro. O livro todo uma página branca, uma notinha assim. Eu tenho isso. Tenho uma infinidade de livros sobre Jorge Amado. Tenho escrito muito sobre Jorge Amado. Este livro, por exemplo, é meu. E aqui eu fiz uma nota sobre ele. Eu abro o meu livro, um capítulo sobre ele. O Mundo Bárbaro de Jorge Amado. Quando eu publiquei isto, ele estava na França, ele estava em Paris. E eu mandei a nota, a gente tem que mandar a nota para a editora, eu mandei a nota para a Record, no Rio de Janeiro, na época, e ela mandou para ele em Paris. E ele mandou uma carta, que é dessas cartas que eu falei, vocês que roubaram no museu, essa carta eu vou na site toda. A carta dizia mais ou menos assim: Aristipo Teodoro, li seu trabalho sobre o meu livro. Talvez o melhor trabalho que já escreveram no Brasil sobre mim. É mentira pura. Pode ser que não. Não, mentira. Porque tanta gente boa, o Antônio Canto escreveu páginas e páginas sobre ele. Mário de Andrade escreveu, Oswaldo de Andrade escreveu. Será que Aristipo Teodoro, um caipira de Mauá, escreveu melhor trabalho desse cara? Isso é mentiroso. E esse livro aqui é meu, são meu. Este é meu, é um livro de poesias. Este, O Cangaceiro e Outras as Histórias de Curiapeba, é um livro de contos. Eu não gosto de chamar contos, porque contos tem uma regra toda peculiar. Conto é uma célula, não pode ter muito personagem, eu tenho muitos personagens. Eu quero chamar mais de história, o que eu escrevo. Isto aqui é uma capista, uma menina que faz uma capa para nós, uma das maiores capistas brasileiras. Essa capa é dela e o livro é meu, que é essa pessoa aqui, olha, que faz a capa. Essa menina aqui, chama-se Nelly Maria Vieira. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Este aqui é outro livro de histórias meu, histórias nordestinas, que é neste que eu tenho o artigo sobre o Prestes. É nesse que eu tenho o artigo sobre o Prestes. E aqui são dela, Leila Santa. Mostra a antologia. Essa antologia, Foram nós que atualizamos. nós fizemos, eu e ela, sobre Jorge Amado. É todo dedicado aos 100 anos de Jorge Amado. Então, é um livro, esse, por exemplo, um juiz, é um desembargador, desculpe, do Ceará, que é nosso amigo e escritor, é um crítico literário também. Aí tem artigo de 20 autores. 20 autores brasileiros. Aqui, por exemplo, é dela. O artigo da Iracema. Ela aqui. A orelha também é minha. A orelha também é dela. E aqui é meu artigo. Tem 2 artigos meus. São 22. 20 autores. 20 autores. Como foi a escolha e a seleção desses autores? Somos nós. Então, mas vocês já tinham referências? Éramos amigos. Tem um do Rio Grande do Norte também, que seria bom mostrar, que é o Manuel Onofre Júnior. Primeiro que a gente conhece os escritores do ABC que são bons. Então a gente já fez a lista colocando aqueles. E dos nossos amigos também que moram em outros estados, que a gente já conhece, né? Como bons escritores, então entraram Dimas Macedo, que é crítico literário cearense. Entrou Manuel Onofre Júnior, que é de Natal. Que é esse aqui, olha. Grande escritor. E entrou também o Décio Drummond, que é sobrinho do Carlos Drummond de Andrade, que mora em São Paulo. Entrou também, ele é crítico literário e é poeta. Escreve Que é esse aqui, olha, o Décio Drummond. Décio Drummond. É primo do Carlos Drummond de Andrade. É nosso amigo também. E o Castelo Ramos, esse que eu falei a vocês nesse momento, que foi preso, Castelo Ramos é um grande escritor. eu acho que é um dos maiores poetas vivos brasileiros, o cara de Mauá.
Ele está sem uma perna e cego. Esse cara é de Mauá. Eu acho que um dos maiores poetas vivos. E aqui tem alguns também de Santo André. Esse negrão é de Mauá. É um grande poeta, pornográfico até a medula. Que o palavrão para ele é um troço comum. É tanto que a literatura dele é uma literatura altamente perigosa. Tem Mas aí não. até que, porque aqui fala do Jorge Amado. Ele era Aí eles só falam, faz um poema em cima de Esse outro, aqui é Jorge um Amado. advogado de Santo André. Ele tem um escritório ali na Avenida Portugal. Talvez um dos maiores advogados de Santo André. Antônio Posidônio Antônio de Sampaio. Posidônio de Sampaio. Tem outro aqui que você precisa conhecê-lo. Essa de São Caetano. Lígia Cano. Ungarete Cano. Cono. Esse aqui foi jornalista do Diário do Grande ABC. Chama-se Lebrando Pafundi. Aristides, fale da exposição que você fez dos livros lá no Museu Barão de Mauá, pelos 100 anos de Jorge Amado também. E gostaria que você contasse aquela passagem quando nós participamos daquele concurso da Prefeitura de Mauá, que a gente tinha que fazer uma crítica literária sobre uma das obras de Jorge Amado. E você que faça isso, fala. É? Então tá bom. Esse cara aqui, gente, é de Santo André. Chama-se Cláudio Feldman. O pai era cineasta de Santo André. Ele mora onde? Ele é perto ali da Baleia, não é isso? É, na Rua Santo André. Na Rua Santo André. Ele tem uma vila de casa ali, é judeu. Ele tem uma vila de casa. Esse cara tem 40 livros publicados. Olha, Esse 40 é um grande escritor. Esse é um grande escritor. Ele escreve mini contos e tudo que ele escreve é de humor. E é de pegada, sabe? É um camarada super antenado. Geralmente o humor judaico é um humor triste, é chamado de humor negro, humor judeu, é isso? Humor negro. Mas ele não. Ele, esse humor safado brasileiro, ele diz duas palavras. O você está aí é o suficiente para nós estar falando sobre você. Você está com a magia na mão. É o suficiente para ele dizer três frases e todo mundo morre de dar Vou risada. contar só